Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ederson e nessa aula nós iremos dar continuidade ao estudo da refração. Nós iremos estudar o dióptro plano. O dióptro plano ele pode ser estudado baseado em dois casos. Então vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, então, nós temos aqui um observador que se encontra no ar observando um peixe na água. Para que esse peixe possa ser observado, é necessário que raios de luz iluminem esse peixe. E ele, como fonte secundária, ele vai refletir esses raios de luz. Esses raios de luz refletidos têm que chegar até o olho da pessoa. Se eles conseguirem chegar, a pessoa conseguirá observar esse peixe. Vamos traçar aqui a trajetória desse raio. Então, os raios que são refletidos pelo peixe, eles saem da água, então estão saindo da água. No momento da separação aqui, nós temos um desvio, porque o raio de luz ele vai estar vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então aqui nós temos a normal. E nós sabemos então que esse raio ele tende a sofrer um afastamento. Então ele vai aqui afastar e assim chegar até o olho da pessoa. Tá? Aqui nós temos o ângulo de incidência, o ângulo de refração e temos a situação da refração. Porém, o observador não consegue, isso é muito importante, compreender essa mudança de direção do raio de luz. Para ele, esse raio de luz sempre se propagou em linha reta. Então, ele verá esse peixe, a imagem desse peixe, sendo formada nesse ponto da superfície da água. Mais uma vez, ele não consegue compreender que o raio de luz sofreu esse desvio. Então, ele vai ter a falsa impressão que esse raio de luz veio em linha reta e o peixe se encontra na mesma diagonal, na mesma vertical, porém em uma profundidade menor do que a profundidade real. Correto? Então aqui nós temos a profundidade que nós chamamos de profundidade aparente, a profundidade da imagem, que nós chamaremos de pelinha, enquanto que a profundidade real nós chamaremos de P. Então, o nosso pelinha e o nosso P, que seria a profundidade total, a profundidade real. Então, pessoal, nós temos aqui, então, o nosso pelinha, que é a profundidade da imagem. E nós temos a profundidade real. A profundidade real, que é a profundidade do objeto. Então, essa distância aqui é a profundidade real do objeto. Então, nós chamamos de P. Correto? Então, a pessoa vai ter uma falsa impressão que a profundidade é menor do que a real. Certo? Isso nós chamamos de profundidade. Também pode ser chamado, de profundidade aparente. Então, esse primeiro caso, aparente. Primeiro caso, nós classificamos como a profundidade aparente, o nosso pelinha,
ele ser menor do que a profundidade real. Tá? Isso vai acontecer, pessoal, em todos os casos semelhantes à situação descrita. Você foi numa piscina, você está na borda da piscina, você vai ter a profundidade, você vai ter a impressão que a profundidade dela, a profundidade aparente dela é menor do que a profundidade real. Bom, outra aplicação do dióptro plano, que aparece bastante nos exercícios, é a questão do índio. Quando o índio ele observa um peixe, né, como está descrito aqui, ele vai observar o peixe numa certa posição do lado, porém, se ele jogar, lançar, né, a flecha nessa posição, ele vai atingir a imagem. O peixe realmente, né, o peixe real está numa posição, uma profundidade maior do que a real. Então, o que ele tem que fazer? Né, segundo as suas crenças, ele acaba lançando na alma do peixe, que é um ponto antes de onde o peixe está sendo observado. Notem que se ele lançar nessa posição, né, à medida que ele lança numa posição antes de onde ele está observando, ele vai conseguir aí atingir o peixe. Correto? Queridos, análise matemática. Estamos falando de um caso que envolve refração, meios diferentes e profundidades, posições diferentes. Então aqui nós utilizamos as mesmas notações que a gente utilizava lá nas questões de espelho, correto? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui dois meios. Nós temos o meio onde está o observador e nós temos o meio onde está o objeto. No dióptro plano, nós sempre temos um em cada meio diferente, correto? Porque se os dois estão no mesmo meio, nós não temos refração. O observador, e aí é a maneira que você vai fazer a relação para lembrar dessa equação, o observador, ele vai enxergar a imagem. Então, com o observador, você relaciona o valor do P', correto? E o objeto ele está na profundidade o que, pessoal? Na profundidade real, na profundidade do objeto, que a gente chama de P. Lembra lá do espelho, pessoal? P' é imagem, P objeto. Aplicando aqui, nós temos alguns conceitos, alguns termos que podem aparecer no exercício de dióptro. Então, nesse caso, quem que é o N do meio onde está o observador? Nesse caso, a gente colocaria aqui o ar. O observador está no ar, certo? Já o objeto, que nesse caso é o peixe, está na água. P', pessoal. O P' é a profundidade aparente. Nós temos a impressão, né, de que a profundidade é aquela, a profundidade aparente. Então, o nosso P', ele também pode aparecer para vocês com o termo de profundidade aparente. Vamos aqui, pessoal. E o P nós chamamos de profundidade real. Certo? Para verificarmos, então, a mesma equação somente aplicado, tá? Fique esperto com os termos aparente e real. A profundidade aparente é aquela profundidade que aparenta ter aquela profundidade, mas não é a real. E aqui nós podemos verificar esse primeiro caso. Se eu utilizo então aqui o N do ar, que é um índice de refração menor do que a da água, vamos adotar aqui da água como 1,33, nós temos aqui, pessoal, que a profundidade aparente, para esse termo da equação aqui, ter a mesma ordem, o valor de cima ser menor do que o valor de baixo, nós temos aqui que a profundidade aparente tem que ser menor que a profundidade real, é o que nós estamos falando aqui no primeiro caso, ok? No segundo caso, nós temos o observador em um meio mais refringente do que o objeto.
Então, nesse caso aqui, eu estou colocando uma questão que já foi cobrada, tanto pela Unicamp quanto pela Unesp, na qual nós temos um peixe que ele avista um inseto. Então, em uma dessas questões, ele lança um jato d'água que acaba derrubando o inseto na água e ele vai lá e pega esse inseto. Então, nesse caso, pessoal, nós também temos a refração. O raio de luz ele vai vir no objeto, então nós temos aqui a aproximação da normal. Esse raio, quando ele entra na água, para chegar aos olhos do peixe, ele aproxima da normal, correto? Porém, mais uma vez, o observador ele não consegue interpretar isso, pessoal. Nós não conseguimos ver a trajetória do raio de luz. Então, o observador vai ter a impressão que esse raio de luz ele veio em linha reta de um ponto mais alto do que realmente o objeto está. Então, aqui nós temos essa borboletinha aqui em uma altura maior do que a altura real. Então, aqui nós temos o objeto. Essa é a nossa imagem. Mais uma vez, então, aqui, ó. Aqui nós temos o valor de P do objeto, enquanto que o P' é um valor maior. Lembrando que o P' da imagem também é chamado de profundidade. Agora, no caso, altura aparente. Então, se o primeiro caso era quando o P' era maior, o P' era menor do que P, agora o segundo caso é quando o P', né, a profundidade, a altura aparente, quando nós temos uma altura aparente maior do que a altura real. Correto? Nesse mesmo caso, então, nós continuamos com a mesma relação matemática. Nós temos o N da onde se encontra o observador e o N onde se encontra o objeto. O observador vê a imagem, então o observador vê P', o objeto vê o valor real, né? O objeto tem a profundidade ou a altura real. Certo? Vamos colocar aqui, então, ó, esse é o aparente e essa é a altura real. Substituindo aqui para a gente analisar matematicamente essa situação, nós temos aqui, ó, o observador está na água, enquanto que o objeto está no ar. O objeto que está sendo observado é a borboleta. Então, aqui, tá, pessoal? É o peixe observando a borboleta. Ele vai ter a impressão que a borboleta está numa posição mais alta do que realmente ela está. Então, aqui nós temos a profundidade, a altura aparente, P' sobre P. Substituindo os valores, nós temos então lá que a água é 1,33 e o valor do ar é 1. Então, aqui nós temos que, para que essa relação seja válida, o valor do P' tem que ser maior do que o valor de P. Correto? Ó, o valor de P' que está em cima tem que ser maior que o valor de P. P' maior que P. Esse é o nosso segundo caso. Para finalizarmos, pessoal, a profundidade aparente ela também pode ser vista em dois experimentos, bem simples e... Então vamos lá, pessoal. Se vocês pegarem um copo, né, um copo que não seja transparente, um copo, uma xícara, né, e colocar uma moeda ali dentro, ajuste a sua visão de maneira que você não consiga enxergar aquela moeda, correto? Então, inicialmente você coloca a moeda sem que a xícara esteja com água e ajuste a posição dela de maneira que você não consiga enxergar a moeda. Depois disso,
Uma vez feito isso, pessoal, vocês pegam e enchem essa xícara com água, correto? E notem a diferença. O que vai acontecer na situação descrita é o seguinte. Quando nós colocamos uma moedinha aqui e a xícara não está com água, só conseguimos observar essa moeda se estivermos aqui entre essa região delimitada por esse pontilhado. Então foi o que eu falei para vocês. Ajustem aí o seu corpo, a posição da xícara, para que você fique fora e não consiga enxergar. Né? Claro, se você estiver nessa região, você está em cima da moeda praticamente, você vai conseguir observar. Então fique numa posição que você não consiga enxergar aqui o olhinho da pessoa, né? Fique numa posição que você não consiga enxergar. A hora que você coloca a água aqui, né? Os raios de luz que vêm com a mesma direção pontilhada aqui, pessoal, eles, ao mudarem de meio, eles sofrerão refração. Então, eles vão seguir esse meio. Porém, ao ir para o ar, eles se afastam da normal. Então, eles se afastam da normal. Então, daquela mesma posição em que você não conseguia enxergar, agora você consegue. Isso devido ao quê? A moeda subiu? A moeda mudou a posição? Não. Nós temos aqui uma profundidade aparente. Ó, nós, observadores, enxergaremos a moeda numa posição, numa profundidade menor do que a real. Essa é a nossa profundidade aparente, a profundidade da imagem, e a profundidade real continua sendo a profundidade lá, o tamanho da xícara. Outro caso que nós podemos ver isso acontecendo é o caso se eu colocar um lápis e encher com água. Nós temos a impressão que o lápis tem a impressão que ele está quebrado, né? Isso ocorre porque uma parte está no ar e a parte submersa ela vai sofrer refração e a imagem dessa parte submersa vai sofrer uma elevação. Então vamos lá, ó. Se nós temos aqui um lápis que ele é perfeitamente retilíneo, a parte que está dentro da água, essa parte aqui, ela vai ter a imagem dela vai ter uma elevação. Então nós iremos enxergar a imagem desse lápis como se o lápis tivesse quebrado. Pessoal, não deixe de fazer esse experimento, é bem legal e é uma aplicação do dióptro plano. Bons estudos, um abraço, até a próxima.